Quanto ao mais, ninguém me moleste, porque eu trago no corpo as marcas de Cristo. Essas palavras foram ditas por Paulo em Gálatas capítulo 6 e versículo 17, e este é mais um peso que apenas os fortes conseguem carregar. Quando Paulo diz, eu trago no corpo as marcas de Cristo, essa palavra trago, novamente é aquela mesma palavra bastazo, que dá o sentido de carregar um peso. Aqui Paulo está falando a respeito de carregar as marcas do Senhor Jesus Cristo. Cristo defendeu a verdade e mesmo assim foi açoitado, colocaram uma coroa de espinhos na sua cabeça e por fim foi até mesmo crucificado. Cristo disse que o mundo o odiava porque ele dava testemunho contra o mundo. Cristo diz em João capítulo 7, versículo 7, não pode o mundo vos odiar, mas a mim me odeia, porque eu dou testemunho contra o mundo de que as suas obras são más. A base do ódio ao Senhor Jesus Cristo era pelo fato de ele reprovar as obras infrutíferas das trevas. E isso também nos é ordenado em Efésios capítulo 5 e versículo 11, quando Paulo diz, não sejais cúmplices das obras infrutíferas das trevas, antes reprovai-as. O sentido aqui não é que nós devemos sair procurando os erros do mundo todo para tentar criticar de alguma forma publicamente, mas sim que nós não devemos ser coniventes e nem cúmplices dessas obras. Não precisamos sair procurando erros no mundo inteiro, até mesmo porque nós temos os nossos próprios erros, que são muitos, já para corrigirmos. Mas muitas vezes nós vamos nos encontrar em situações onde ficar calado nos tornaria cúmplices ou até mesmo coniventes com aquela situação. Ninguém gosta, ou pelo menos não deveria gostar, de ficar entrando em confronto com outra pessoa. Nós não fomos criados para isso. Fomos criados para estar em paz e amor com o nosso próximo. Mas muitas vezes, pelo bem do Senhor e até mesmo pelo bem dos nossos próprios irmãos, nós precisamos nos manifestar, não para entrar em um tipo de guerra ou porfia, algum tipo de peleja carnal, simplesmente por um motivo que não tem sentido, e sim para não deixar que o Senhor seja desonrado de alguma forma ou que os nossos irmãos possam cair em tropeço de alguma maneira. Por exemplo, em 1 Coríntios capítulo 11, versículo 19, Paulo diz que até importa que haja heresias em vosso meio, para que os que são sinceros se manifestem entre vós. Há coisas que aqueles que são sinceros perante Deus não vão poder ficar calados e não poderão ficar camuflados em meio ao erro. É necessário que eles se manifestem para não se tornarem cúmplices das obras infrutíferas das trevas. O grande problema é que essas manifestações vão trazer muitos problemas para nós, pois só é perseguido quem realmente se torna manifesto. Enquanto ninguém sabe de você ou ninguém sabe do que você pensa, ninguém vai se levantar contra você, você está seguro. Mas uma vez que você dá testemunho contra o mal, isso vai te trazer muitas perseguições, a ponto de você até mesmo precisar trazer no seu corpo as marcas de Cristo. Paulo tinha sido algemado, preso, açoitado, apedrejado, caluniado, dentre muitas outras coisas, mas por quê? Uma coisa é certa, se ele não se manifestasse, se ele não desse testemunho contra o mal, se ele não desse testemunho contra o mundo não o odiaria. Mas Paulo trazia no seu corpo as marcas daquele que também não era conivente com as obras infrutíferas das trevas. Paulo seguia a Cristo, e Cristo já dizia, quem quiser vir após mim e não tomar a sua cruz, não pode ser meu discípulo. E nós sabemos que a cruz é um instrumento de morte. Quem toma a sua cruz para seguir ao Senhor, toma um instrumento não da morte do próximo, e sim da sua própria morte. Paulo disse em 2 Timóteo capítulo 3, versículo 12, que todos quanto quiserem viver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos. E repare bem na palavra todos. Talvez não seremos açoitados, crucificados ou mortos literalmente, embora isso ainda possa acontecer. Mas se não estamos sendo perseguidos aqui neste mundo de alguma forma, seja figurativamente ou literalmente, talvez isso seja um alerta para que nós possamos repensar sobre como nós estamos agindo aqui neste mundo. Será que realmente estamos dando testemunho contra o mundo? Ou será que temos nos tornado cúmplices das obras infrutíferas das trevas, sendo coniventes com aquilo que é mal? Será que nós temos realmente tomado a nossa própria cruz? Mas quando pensamos em alguém realmente levando as marcas de Cristo, do seu próprio corpo, pensamos em alguém que realmente está sendo perseguido literalmente.
Alguém que não tenha se dobrado perante o mundo por amor a Cristo e tenha colocado em risco a sua integridade física ou até mesmo a sua própria vida. Hoje no Brasil é difícil ouvirmos falar sobre uma perseguição física sobre aqueles que realmente servem a Deus, mas nós precisamos lembrar que o Brasil é apenas um país dentre tantos outros no mundo. Muitas vezes temos aquela noção de que perseguição física aos cristãos são coisas do passado, mas isso depende do país em que você vive. Esses países que nós temos citado agora há pouco não podem dizer a mesma coisa a respeito disso. Não tem com certeza uma situação favorável como a nossa. E quando nos colocamos realmente a proclamar o Evangelho, devemos estar dispostos a levar o peso bastazo das marcas de Cristo. Talvez ainda não seremos tão perseguidos como nos outros países, mas desde já precisamos de ter a consciência de que, se preciso for, se do dia para a noite estourar uma perseguição contra os cristãos, qual seria a nossa posição em meio a uma situação dessas? Que Deus nos torne fortes desde já, para que nós possamos estar realmente dispostos a levar o peso das marcas de Cristo em nosso próprio corpo.